Olá, para quem não me conhece, meu nome é Alan Carrion. Não sou muito de aparecer aqui no YouTube, mas como é um vídeo mais longo, não vou deixar todo ele no Instagram, ou principalmente no TikTok, resolvi vir até aqui e deixar esse vídeo para vocês. Esse vídeo é uma resposta a uma pseudo-refutação que eu recebi na rede social Teco Teco. Então, eu resolvi fazer esse vídeo explicando para vocês um pouco do que aconteceu, trazendo as minhas respostas a respeito. Bom, de onde é que surgiu a ideia de fazer esse vídeo, né? Eu fiz um vídeo pro meu Instagram, que eu repliquei na outra rede social, né? Falando sobre a existência do purgatório. E um jovem de alguma denominação protestante resolveu questionar o meu vídeo, afirmando que é impossível crer na existência do purgatório porque a alma não é imortal. Acreditar no purgatório, que a pessoa vai para o purgatório, é literalmente afirmar que a alma é imortal. Mesmo que a pessoa morra, a alma continua. E isso não é bíblico. Bom, será que não é bíblico mesmo? Então, o primeiro versículo citado por esse jovem, como você pode ver no vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, é o versículo de Gênesis 2, o capítulo 2 e versículo 7 do livro de Gênesis. Né? No vídeo, inclusive, ele fala 17, né? Mas eu vou dar esse desconto porque possivelmente ele estava um pouco ansioso para responder o vídeo, então na pressa pode ter confundido ali os versículos. Mas o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 7? Como eu não sei que tradução ele costuma utilizar para ler a Bíblia, eu peguei a tradução da NVI, né, que é mais comum entre os protestantes. Então ali diz: Então o Senhor formou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Bom, como eu falei, eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, tá? Mas como o jovem apelou utilizando a minha imagem no vídeo dele, eu resolvi explicar ponto a ponto da maneira que quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer. Basicamente, o que o argumento desse jovem em cima do texto de Gênesis quer dizer é que o homem não recebeu uma alma, mas que o homem é uma alma. Então, quando o homem morre, a alma, por consequência, também viria a morrer, né, deixar de existir, e por conta disso não poderia ser dito que a alma é imortal. No sentido do texto, lá de Gênesis, no sentido hebraico, é simplesmente Deus dando ao homem, ou dando ao corpo do homem, um princípio de vida, né? Uma alma que habilitasse a se tornar um ser vivo. A palavra hebraica que determina essa animação do corpo, que é a alma, é o termo nefesh, né, que do grego vem psique, né, ou psiche, não sei, não vou tentar falar grego, né, que também pode ser compreendido pelo termo latino ruá, que do grego é pneuma, né, que corresponde ao espírito. Só que o texto do Gênesis não busca, em nenhum momento, mostrar qual é a natureza da alma. O que nós entendemos como natureza da alma? A natureza da alma é espírito. E aí também podemos dizer se a natureza é ou não mortal ou imortal. Então o que fica claro é que Deus tomou um cuidado todo especial na formação do homem. Cuidado que em nenhuma parte da Bíblia você vai ver que se aplica aos animais. Como o jovem vai citar lá no vídeo de que o homem e o animal vão ter o mesmo fim, enfim, tentando equiparar o homem a um animal. A questão é que os animais, eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Já os homens, sim.
Gênesis 1:26 deixa isso muito claro, né? E o texto só pode se referir não ao corpo material do homem, mas à sua alma espiritual, inteligente e também imortal. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis, e Deus é puro espírito, também é inteligente e também é imortal. Então, se a nossa natureza é ser imagem e semelhança de Deus, a semelhança também com Deus vem no nosso espírito. É claro que nós não somos dotados do poder de Deus, mas semelhantes no sentido de sermos espirituais e imortais em termos espirituais. Porque a alma não pode morrer. Se a alma é um produto da matéria, então sim, a alma morreria. Mas a alma não é um produto da matéria. Então somente o homem tem essa dupla natureza na criação. Os anjos, por exemplo, são pessoas. Quando se fala de pessoas, filosoficamente falando, a gente está falando de alguém que é dotado de vontade, intelecto. Então, os anjos, eles possuem vontade, eles possuem intelecto, senão não haveria a queda dos anjos, né? Que é um ato da vontade. Então, eles são puramente espirituais. Os animais não possuem intelecto e são puramente materiais. Enquanto o homem tem essa capacidade intelectiva, essa capacidade de dizer sim, dizer não, de ter um princípio moral que vem por conta da alma. Animais não têm princípio moral porque eles não pecam, por exemplo. Então, o homem, ele é carne, no sentido de que tem também uma valência da alma, que é a parte animal da alma que responde aos instintos, mas também tem uma valência espiritual, que é a valência da alma, parte intelectiva, parte moral, enfim, tudo isso que compete à alma. E é justamente por o ser humano ter essas duas naturezas, não, mas essas duas valências, uma valência espiritual, uma valência corporal, que o sacrifício de Cristo ele é único. Porque Cristo, além de ter uma natureza humana, ou seja, dotada de alma e de corpo, esta alma de Cristo tem também o seu aspecto humano, mas também a pessoa de Cristo, na verdade, não perde a sua divindade. Por isso que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Então, Jesus tem uma alma imortal que não morreu na morte dele de cruz. Por quê? Porque logo após a morte de Cristo, Cristo desce à mansão dos mortos. Outro ponto que o jovem tentou ali utilizar é a questão do humor. Né? Ele tentou ridicularizar os argumentos do meu vídeo, né? Com termos como alma morrente, etc. Né? Então, tentativa essa que, ao meu ver, né, não passa de desespero e despreparo dessa pessoa para falar de teologia. Inclusive, ele tentou utilizar uma espécie de equação sobre o sopro da vida mais matéria, em que um volta ao pó, aludindo à criação de Adão, e o outro volta a Deus, fazendo uma referência clara ao livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz: "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Bom, mas eu quero me deter aqui ao livro do Eclesiastes, né, que foi basicamente o que norteou o argumento e sustentar o argumento do vídeo dele, e também a maioria das pessoas que a gente vai chamar aqui de anti-imortalistas, é o livro mais popular que eles utilizam, e principalmente por ser do Antigo Testamento. Né? Então vamos a algumas passagens mais frequentes, ou, enfim, que tem mais utilização, digamos assim, dos anti-imortalistas para suas defesas aí no livro do Eclesiastes. Primeiro, Eclesiastes 3:18, né, que diz que no meu coração, a respeito dos filhos dos homens, Deus quer prová-los e mostrar-lhes que eles são
como as bestas. Aqui nós precisamos notar que em versículos anteriores a esse, o escritor do Eclesiastes, né, rei Salomão, ele acentua a prevalência da injustiça entre os homens, declarando que Deus finalmente vai julgar a humanidade e verá que a justiça irá triunfar. No versículo 18 ele prossegue dizendo: não que o homem perece totalmente como os animais, mas que em muita coisa compartilha com eles, principalmente as condições da vida animal. Então, a fim de provar ou experimentar os homens, pondo à prova a sua boa vontade, Deus não põe fim a todas as desordens morais no mundo. Então, da visão da sua própria conduta, né, tampouco acorde com a razão, e ditada pela paixão cega, que às vezes eles caem mais baixo, né, eles, no caso nós, os homens, mais baixos do que os próprios animais. Então, por conta disso, o autor mostra que os homens deveriam ter mais humildade. Né? E aí no versículo 19, né, desse mesmo capítulo, o Eclesiastes diz que, como disse o menino também ali no vídeo dele, porque a morte do homem e dos animais é uma só. Assim como o homem morre, assim também morrem os animais. Todas as coisas respiram igualmente, e o homem não tem nada mais do que a besta. Todas as coisas estão sujeitas à vaidade. Então, seria ir muito além e também contra o pensamento do escritor, imaginar que ele vai estar ali tratando da natureza do homem e negando a imortalidade da alma. O rei Salomão não está interessado em psicologia, mas no ensino de uma lição moral. E qual é a lição? Que a morte é inevitável, tanto para o homem quanto para os animais. E todos os interesses meramente terrenos, eles são temporais, na melhor das hipóteses, por isso que ele fala da vaidade. Então seria como que uma loucura se concentrar somente nos interesses terrenos, como se eles fossem, né, o objetivo final da existência humana, né, excluindo então os interesses mais altos e eternos. Então, o mesmo pensamento ele vai ser repetido no versículo 20 ali desse capítulo de Eclesiastes. Todas as coisas vão para o mesmo lugar. Da terra foram feitas e a terra voltam juntas, como a gente tinha falado anteriormente. Então, os corpo dos homens, do mesmo modo que os corpos dos animais, eles voltam ao pó, eles voltam à terra, porque o corpo perece. Então, o pensamento do rei Salomão não é o da alma do homem que é feita à imagem e semelhança de Deus, né? Porque a alma não foi feita da terra. A alma é o sopro da vida que Deus nos dá. Então, aí a gente chega no versículo 21. Quem sabe se o espírito dos filhos de Adão, sobe ao alto e se o espírito dos animais desce para baixo? O escritor, por exemplo, aí está num nexo, não com o fato da sobrevivência das almas humanas, mas com o modo de ser dela. E ele admite o fato, né, ali em Eclesiastes 12, versículo 7, onde ele diz que na morte o pó retorna à sua terra de onde era e o espírito retorna a Deus que o deu. Então, tudo que aqui é indicado pelo livro do Eclesiástico, do Eclesiastes, desculpa, é que o homem é ignorante das coisas que vão além do seu túmulo. E com isso, ele dá como uma razão a mais para que o homem seja humilde. Então, a questão da imortalidade da alma, ela não é tratada em nenhuma parte de Eclesiastes 3. Certo? Outro texto favorito no livro do Eclesiastes desse pessoal é encontrado lá em Eclesiastes 9, 4, 5. Para todos os vivos há esperança.
É melhor um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Nada tem mais recompensa, pois sua memória é esquecida. Quem crê na imortalidade pode aceitar cada uma dessas palavras. Eu creio na imortalidade da alma e eu acredito nessas palavras. Enquanto um homem que está nessa vida pode esperar realizar alguma coisa pelas suas atividades físicas ou pelas suas faculdades mentais, a morte vai pôr fim aos projetos neste mundo. Então a pessoa que hoje está viva e é a mais incompetente, tá? Ela está numa melhor situação no que diz respeito à atividade no mundo do que a pessoa mais competente que já morreu, porque aquela pessoa competentíssima que está morta não influi mais no mundo de maneira ordinária, de maneira direta. Entende? Então, os vivos, eles sabem que vão morrer, mas os mortos já não são capazes de usar a sua inteligência nessa vida, nem aproveitar qualquer um dos frutos dos seus trabalhos aqui executados. Por quê? Porque nós não levamos nada material para o mundo espiritual. Então, esta descrição dos mortos em relação à vida neste mundo não diz nada e nem pretende dizer alguma coisa em relação às condições para quais eles foram. De modo algum, o livro do Eclesiastes nega a imortalidade da alma ou algum tipo de retribuição futura. Bom, e eu me ative bastante aqui o livro do Eclesiastes, teria outras coisas para falar, mas eu quero complementar também, né, um pouco essa resposta, não só com análise bíblica fria, assim, a gente ficar falando de Bíblia o tempo inteiro, mas nós católicos, a gente tem um arcabouço teológico gigantesco ao longo desses 2000 anos. E há muito tempo atrás existiu um filósofo, teólogo, e que hoje é doutor da igreja, considerado doutor da igreja, na verdade, que é Santo Tomás de Aquino, que no artigo 5 da questão 75, é isso aí, da primeira parte da Suma Teológica, responde às objeções daqueles que usam o livro do Eclesiastes como prova cabal contra a imortalidade da alma. Então, vou ler aqui o que diz Santo Tomás de Aquino, né? Na resposta à primeira objeção. Salomão aplica essa razão à pessoa dos incipientes, como se exprime em outra parte, no livro da Sabedoria 2, versículo 1 ao 21. E quando dizer-se que o homem e os outros animais têm princípio de geração semelhante, isso é verdade quanto ao corpo, pois todos os animais foram feitos da terra semelhantemente. Não, porém, quanto à alma, pois, ao passo que a dos brutos, ou seja, dos animais, é produzida por uma virtude corpórea, a alma é produzida por Deus. A alma o é por Deus. E para exprimir a Escritura, em Gênesis 1, 24, diz dos outros animais: produza a terra animais viventes, enquanto do homem, em Gênesis 2, 7, inspirou no seu rosto um sopro de vida. Por onde conclui Salomão, Eclesiastes 12, 7. E o pó se torne na sua terra de onde era, e o espírito volte para Deus, que o deu. Então, do mesmo modo, a processão da vida é semelhante quanto ao corpo, e a isso referem os passos em Eclesiastes 3, 19. Todos respiram da mesma sorte, e Sabedoria 2, 2. A respiração nos nossos narizes é um fumo. Mas não é semelhante a essa processão da alma, pois o homem intelige, ou seja, o homem pensa, o homem tem intelecto, o homem é capaz de discernir, enquanto o bruto não. Um animal não é capaz de inteligir, um animal não é capaz de pecar. Matéria em si não peca, por isso que o pecado existe, porque nós somos materiais e espirituais. Nós não somos, como o nosso amigo aí falou, nós somos alma. Não, nós temos alma.
Nós não somos alma, certo? Por isso é falso dito: o homem não tem nada mais do que o bruto, por onde semelhante é a morte quanto ao corpo, mas não a alma, certo? Então eu indico para você que está assistindo esse vídeo, inclusive se o jovem estiver aí assistindo esse vídeo, que leia a Suma Teológica, né? É a primeira parte, tá? Questão 75. Tem muitas coisas a respeito da alma ali. Ou esse livro aqui, né? A Imortalidade da Alma e a Razão Superior e Inferior. Afinal, mesmo que você, jovenzinho aí, não acredite, é importante que você se cerque de bons argumentos, até mesmo para tentar refutar esses argumentos que você leu. E o estudo tomista, ele leva qualquer pessoa, seja ela evangélica, ou católica, ou adventista, ou presbiteriana, sei lá. Eleva essa pessoa a um conhecimento filosófico e teológico que é importante, né? Principalmente para quando você deseja fazer debates em redes sociais. Então fica a dica, meu garoto, tá? Quem sabe numa próxima a gente possa apurar esse debate de uma forma mais ponderada. E só aqui eu poderia encerrar essa argumentação, principalmente a respeito do que o garoto citou no seu vídeo, né? Mas trazendo uma resposta além dos versículos por ele citados, eu quero trazer algumas respostas também aos anti-imortalistas, né? O Novo Testamento ele apresenta novas propostas para a alma, né? Enquanto, por exemplo, os ímpios e os justos possuíam a mesma sorte, como diz o Eclesiastes em 9:2, a novidade em Cristo traz a verdadeira forma do entendimento sobre esse mistério. Por isso, usar o Velho Testamento para elucidação a respeito da doutrina não é 100% correto, já que a visão neotestamentária ela é distinta, ela vem de um desenvolvimento, ela é completa. E por qual motivo ela seria completa? Apesar dos antigos textos, em alguns momentos, mostrarem o contrário, o Novo Testamento traz sobre nós a luz de Jesus. E tudo aquilo que estava incompleto passou a ser revelado, porque o fim último da revelação nada mais é revelado após a vinda de Cristo. Então, muitos, na tentativa de desqualificar a imortalidade da alma, procuram dizer que as referências escritas no período pós-Messias são simbólicas, como o garoto falou no vídeo, né? Ele crê que existe um preceito e que o preceito é aquilo que está no livro do Eclesiastes. Ou o preceito é a interpretação dele a respeito do livro de Eclesiastes, né? Então eles usam de passagens que descrevem que os santos dormem e com isso, né, está anexado aí dois períodos, né, que procuram interação entre as palavras do Evangelho e dos antigos homens de Deus. Quando os escritos do Novo Testamento citam a respeito dos que dormem, por exemplo, 1 Coríntios 15, 20 e 23, 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 16, né? Enfatiza o fato daqueles que morreram e não que seu estado seja de sono profundo, né? Então, a afirmação contradiz todas as outras referências que nós possuímos de forma clara, sendo que é sempre necessário não esquecer as diferenças e as visões vétero e neotestamentárias, que elas são distintas. Então, aqui a gente vai colocar as principais provas encontradas no Novo Testamento sobre a alma imortal, né? Principais ou algumas, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã só citando versículo. E quem me acompanha sabe que eu não sou um cara que eu fico aqui citando Bíblia o tempo inteiro, porque é raso ficar só citando Bíblia. Não acrescenta ao debate, não acrescenta ao conhecimento. Senão é dois choques de interpretação e aí vai ficar um tentando defender o seu lado e outro tentando defender o outro. Então, por parte, aí eu vou tentar responder alguns questionamentos de pontos importantes dos que não acreditam que a alma possa sobreviver sem uma habitação mortal.
A primeira referência bíblica que a gente pode falar sobre essa realidade da imortalidade da alma se encontra lá no Evangelho de São Lucas, Lucas 16, 22 a 23, e um pouco ali no versículo 27, que é a questão do mendigo que morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então lá no inferno ele ergueu os olhos, sendo atormentado, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa de meu pai. Então, nessa passagem, Jesus apresenta uma condição estabelecida após a morte: o céu e o inferno. De forma clara, é possível visualizar a alma do rico, que está em tormentos no Hades, e a alma que não morre do mendigo que está lá no seio de Abraão, ambos tendo plena consciência e lembrança. Por quê? Porque a alma é imortal. Então a gente pode ver que no versículo 27, o ímpio ele consegue entender o seu destino e ele intercede para que Deus salve, os seus parentes. Por quê? Porque o inferno é a ausência de Deus. Então, sendo o inferno a ausência de Deus, seu pedido é negado. Então ele não pode voltar para alertar os seus parentes sobre a existência do inferno. Então, nessa questão dessa história, é possível ver que a mensagem que Nosso Senhor ensinava ou dividia com seus apóstolos, é a realidade de uma alma que padece, sim, no inferno ou no céu. Mas há quem diga que nessa parábola tudo não passava de uma mera simbologia e que não existem provas suficientes para afirmar a imortalidade da alma, já que se tratava apenas de uma história. Mas não é isso que a gente absorve ao analisar o Evangelho. Se a gente ler as parábolas deixadas por Cristo, a gente vai ver que todas elas retratam um cotidiano integrado no ambiente do povo. E por mais que a parábola de Rico e o Lázaro possua elementos diferentes para um conto, qual seria o motivo para que simplesmente a gente não pense que, tirando os conceitos que não são aplicáveis, nós não poderíamos crer em um céu e um lugar de tormento após a morte? De qualquer forma, essa parábola está muito mais ligada em retratar a vida exuberante de muitos judeus burgueses que já não tinham tanto amor pela lei de Deus, do que ensinar sobre o céu e o inferno, que existem para uma alma imortal. A questão é que muitos questionam o cenário dessa parábola, por parte da questão irreal devido à conversa entre o rico e Abraão. Mas não é necessário questionar o cenário dessa parábola, já que é uma existência. Agora, o enredo do conto, isso sim, até pode ser. Por exemplo, como a gente lê em 2 Reis 14:9, que as árvores falavam. E embora a gente saiba que as árvores não podem dizer uma só palavra, nós temos ciência que existem. Cenário real com partes irreais. Então, não existe um motivo para desacreditar na parábola do rico e do mendigo, simplesmente por pensar que o cenário parece absurdo. O fato é que Cristo queria demonstrar uma série de ensinamentos e utilizou dos elementos reais conhecidos pelo povo judeu. Que após a morte existe o juízo, Hebreus 9:27. E ali habitaremos até a ressurreição dos mortos. O Novo Testamento ele é recheado de provas a favor da imortalidade da alma. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, nós podemos ver claramente que existia uma sobrevivência no estado intermediário, digamos assim. E ainda mais, os espíritos dos justos, por participarem da visão beatífica, conhecem nossos assuntos e as nossas necessidades, como, por exemplo, na transfiguração de Jesus no Monte Tabor.
Estavam com Jesus Moisés, que já estava morto, você pode conferir lá em Deuteronômio 34, 5, 6. E ele estava junto de Elias. E eles conversavam com Cristo e sabiam do futuro do servo sofredor, que é Jesus. Então, na tentativa de desqualificar o fato que está descrito no Evangelho, os defensores da mortalidade da alma, eles costumam usar de alguns argumentos tentando ensinar que não era o espírito de Moisés que ali estava, mas o corpo de Moisés, já que existe um livro apócrifo da Assunção de Moisés. Então, e que o mesmo teria ressuscitado, e o que os apóstolos estavam vendo naquele momento seria um corpo glorificado. Só que isso seria, no mínimo, duvidoso, já que as escrituras nada dizem sobre uma possível ressurreição de Moisés. Então, utilizar o argumento não passa de esse tipo de argumento não passa de uma conjectura. Primeiro que o escritor de Hebreus, no capítulo 11, deixa claro que Moisés estava morto e que ainda não havia sido beneficiado pelas promessas realizadas. Hebreus 11, 39. Então, não poderia Moisés ter ressuscitado. Segundo que o texto utilizado na epístola de Judas, lá no versículo 9, né, onde diz que o diabo brigou pelo corpo de Moisés com o arcanjo Miguel, nada fala da glorificação do corpo, e sim de uma briga pelo corpo que o fim nós desconhecemos. E terceiro, que o fato do apóstolo Pedro querer montar 3 tendas para Jesus, Elias e Moisés, não significa que ele tivesse vendo os corpos, né, vendo 3 corpos. Mesmo porque Cristo ele estava transfigurado naquele momento. Então o assombro dos apóstolos foi tão grande que eles nem sabiam o que diziam. Isso está lá no Evangelho de São Marcos 9:6. E por fim, né, a figura de Moisés foi a mais importante para a comunidade judaica, já que a lei veio através do intermédio de Moisés. E se caso ele tivesse sido assunto aos céus, seria bastante estranho e totalmente emblemático saber que em muitos anos nunca ninguém havia registrado esse acontecimento. Então, nada mais justo que nós pensarmos o óbvio. No Monte Tabor, a alma de Moisés estava junto de Cristo, já que ele estava morto fisicamente. Bom, eu ainda poderia citar vários outros argumentos bíblicos, né, como a nuvem de testemunhas em Hebreus 12, ou a passagem do ladrão arrependido ao lado de Cristo no Calvário, quando Cristo deixa claro que naquele mesmo dia o ladrão estaria com ele no paraíso. Mas se eu for citar todas as bases bíblicas para sustentar que a alma é, de fato, imortal, ia ser um vídeo apenas de leitura bíblica. E como eu não sou teólogo, eu sou apenas um catequista, né, eu deixo o debate mais profundo para aqueles que realmente dominam o assunto. Eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês e também para esse menino do TikTok que teologia não se faz em vídeos de 3 minutos. Muito menos com esses deboches. Você vê diversas pessoas construindo um debate teológico interessante. Eu discordo de vários pontos, por exemplo, do professor Rodrigo. Né? Ele é adventista do 7º dia. Só que você não vê, por mais que você discorde do que ele fala, você não vê ele atacando a fé com deboche. A fé dos católicos com deboche. Então não é dessa forma que se faz debate. Não é indo em comentários, muitos deles limitados por poucos caracteres, tentar criar debate nesse tipo de plataforma. Não se faz teologia ou debate teológico num vídeo de 3 minutos, crendo que toda questão que ela é debatida há séculos, ela já está fechada, porque o gênio da lâmpada, em 3 minutos, conseguiu refutar santos filósofos, teólogos como Santo Tomás de Aquino. Então talvez você que esteja assistindo esse vídeo, talvez esse vídeo faça você procurar mais sobre o assunto e iniciar uma jornada intelectual. Se isso acontecer, eu vou ter atingido o meu objetivo. Foi me aconselhado que se eu for chorar, tem que ser por áudio. Mas eu vou fazer muito melhor. Eu vou fazer um vídeo. Então, meu querido jovem TikToker, se for chorar, manda áudio. Mas não tenta
refutar uma doutrina inteira em 3 minutos, porque tu vai falhar como tu falhou miseravelmente. Um forte abraço a todos